mais uma vez. Agora nós temos a nossa aula 4, certo, pessoal? E por hoje vai ficar nessa aula, né? E posteriormente, no decorrer da semana, vamos ver aí a aula 5 e outro exemplo de balanço patrimonial que eu já tenho pronto, mas antes de passar para vocês, eu vou passar primeiro a aula da parte teórica de balanço patrimonial, mas vai ser depois dessas 4 aulas que eu vou estar lançando para vocês, certo? E essa aula é a aula sobre contas, que a gente vai estar vendo a partir de agora. Qual o conceito de contas, né, ou de conta? Conta nada mais é do que o nome técnico que identifica um componente patrimonial, seja ele um bem, seja ele um direito, seja ele uma obrigação, ou as contas que estão no patrimônio líquido, né, que é chamado de capital do sócio. Ou ainda também um componente de resultado, porque essas contas que nós falamos antes, que são componentes patrimoniais, são as contas do balanço patrimonial, mas também nós temos componente de resultado. O componente de resultado são as contas de DRE, demonstração do resultado do exercício, que nada mais são do que as receitas, os custos e as despesas que a empresa tem e gera no final o resultado líquido ou prejuízo, quando a empresa gera prejuízo com a sua má gestão, beleza? Classificação das contas. As contas são classificadas em contas patrimoniais e contas de resultado, né? As contas patrimoniais mexem com balanço patrimonial, como eu falei antes, e as contas de resultado mexem com a DRE, demonstração do resultado do exercício. As contas patrimoniais são as que representam os elementos componentes do patrimônio, e elas dividem-se em ativas, representativa dos bens e dos direitos, o que significa que as contas do ativo, elas ou são bens ou são direitos, né? E o lado do passivo são as contas passivas, né? Representativa das obrigações e do patrimônio líquido, né? Obrigações são todas aquelas contas que a empresa tem para pagar ou a recolher, e do patrimônio líquido são aquelas contas que fazem parte aí das contas dos sócios, certo? E ficam lá embaixo do lado do passivo. As contas de resultado são as que representam as variações patrimoniais e elas dividem-se em despesas, custos e contas de receita. Por que elas se configuram como variações patrimoniais? Por quê? Por que fazem com que o patrimônio sofra variação? Porque quando acontece a venda, automaticamente acontece uma receita, e quando acontece uma receita, ou você vai aumentar o caixa, ou você vai aumentar o banco, ou você vai aumentar um direito, uma conta a receber, certo? É isso que faz com que aconteçam as variações, mas automaticamente vai diminuir o estoque, né? Vai aumentar um custo, e tudo isso se movimenta quando acontecem as vendas, né? São gerados mais despesas, são gerados custos, e isso são as variações que podem sofrer o patrimônio. Claro que quando eu falo de despesa e quando eu falo de custo, eu estou falando de contas de resultado, de DRE, não é patrimonial. Mas essas aqui que eu estou falando, caixa, banco e direito, quando acontecem, automaticamente, quando acontece uma receita, automaticamente ou vai gerar um caixa, ou vai gerar caixa e banco, ou vai gerar caixa e direito, ou vai gerar banco e direito, porque às vezes uma compra ela pode ter 2 formas de pagamento diferentes, uma parcela à vista e outra parcela a prazo, certo? Despesa. Caracterizam-se pelo consumo de bens e pela utilização de serviços durante o processo de obtenção das receitas. Por exemplo, a energia consumida, os materiais de limpeza consumidos e utilização de serviço telefônico, etc. Tudo isso, né, são as despesas. E as despesas, elas acontecem quando você paga, geralmente, as contas a pagar. Como assim, Zô? Vamos supor que você tem lá salários a pagar. Por que é considerado um salário a pagar? Porque você não pagou ainda. A partir do momento que você paga, você deixa de ter essa conta a pagar, ela não vai ter mais, vai ser zerada. E você ganhou o quê? Uma despesa com salários. Por quê? Porque quando some lá
a conta patrimonial a pagar, automaticamente aparece a despesa propriamente dita. Por quê? Porque aconteceu o desembolso. E o que é o desembolso? É quando você paga aquela conta que você tem a pagar. Depois nós temos os custos, né? Todo e qualquer gasto para produzir, no caso da indústria, certo? Todo e qualquer gasto para produzir, no caso da indústria, produzir um produto. No caso de todo gasto que você tem para poder deixar pronto um serviço, prestar um serviço, né? Isso na prestação de serviço, ou ainda o custo da mercadoria, no caso do comércio. O que é o custo da mercadoria? É o valor que você comprou do fornecedor para poder revender. Se você revende alguma coisa e você comprou por, sei lá, por R$2 e revende por R$4, esses R$2 que você comprou do fornecedor é o custo da mercadoria. Isso aqui é no comércio. Já na indústria, que é o custo do produto, né, para poder produzir, é todo e qualquer gasto que você teve para poder deixar o produto pronto, montado, pronto para ser vendido. Até esse momento que você deixa o produto pronto para ser vendido, todo o gasto que houve até o momento é chamado de custo do produto. Isso acontece onde? Na indústria. E o custo do serviço é qualquer gasto que teve para poder deixar o serviço pronto. Receitas, elas decorrem da venda de bens e da prestação de serviços, né? Exemplo de receita, nós temos receita de mercadorias, receita de serviços, aluguéis ativos, no caso aí de quando você tem, por exemplo, o Mercadinho Cometa hoje em dia, além do da sua estrutura lá para poder compor lá o seu supermercado, ele tem uma série de lojinhas, a maioria das as mais novas, né? Hoje em dia são mini shoppings, e eles têm lá, atrelado à estrutura maior, vários estabelecimentos que eles alugam, né? E esses aluguéis nós consideramos como aluguéis ativos. Por quê? Porque são aluguéis a receber e fica do lado do ativo. E também nós temos juros ativos. O que significa um juro ativo? É quando a empresa vendeu a prazo, o cliente pagou atrasado, e pagando atrasado gera juros, e esses juros são considerados juros ativos, são receitas decorrentes de juros. Observação, pessoal: existem contas de resultados que podem aparecer tanto no grupo das despesas quanto no grupo das receitas, como a conta de aluguéis passivos e conta de despesas, né? Conta de aluguéis passivos. O que significa um aluguel passivo? É aquele aluguel que a empresa tem a pagar. É quando você alugou um estabelecimento para poder você montar o seu negócio. Já a conta de aluguéis ativos é conta de receita. Mas por que é conta de receita? Porque você que alugou para outra pessoa montar um negócio dela, e consequentemente você vai ter entradas de recursos aí na sua empresa por conta desses aluguéis. Função das contas, pessoal. A principal função das contas exercem um papel de grande importância no processo contábil. Por meio delas, a contabilidade controla a movimentação de todos os componentes patrimoniais, no caso das contas patrimoniais, e das variações do patrimônio, no caso das contas de resultado. Ou seja, sem as contas você não tem todas essas ferramentas, né, balanço patrimonial, IDRE, para poder os sócios tomarem as decisões se a empresa está crescendo, se não está crescendo, se está evoluindo ou está diminuindo aí a sua evolução com o passar do tempo. E é isso, né? Mais uma aula que concluímos. Espero que tenha sido proveitosa para vocês, pessoal.